Vamos falar sobre a Capela de Santo Sepulcro. Olha, teve um evento bacana, foi sexta-feira, né, Margot? Sexta-feira teve o evento de inauguração do restauro da Capela do Santo Sepulcro, ali na Júlio de Castilhos, pertinho entre Lourdes e Centro, né, para quem não conhece. E hoje à noite tem uma missa que é a bênção da capela, às 5h30 da tarde, com a presença do bispo, com o padre Josimar Romil. Então a gente convida também quem não conhece a capela e quer ver como é que ficou, para participar hoje da missa às 5h30. Exatamente. E tem no site da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, que o ano era de 1898, Caxias do Sul. Era um jovem município criado há recém 8 anos, decorrente de uma das diversas colônias fundadas pelas levas de imigrantes italianos que continuavam a chegar na região. E aí teve um grupo de senhoras, né? Sempre tem senhoras, sempre tem as mulheres no meio aí, mulheres na região ali de Lourdes, do bairro de Lourdes, em uma rua que mais tarde viraria a Avenida e que faria homenagem a um dos grandes heróis do Rio Grande do Sul. Um grupo de senhoras deu início a um ritual que logo se transformou em tradição e que resultaria no surgimento de um dos templos mais significativos de Caxias do Sul, que é a Igreja de Santo Sepulcro, localizada na Avenida Júlio de Castilhos. Exatamente. Ali naquele espaço, a história, né, conta que as pessoas se reuniam para trocar sementes, né? Elas trocavam sementes entre elas e aí surgiu a ideia de rezar o terço também. Então foi nesse local que o imigrante italiano Benvenuto Conti veio com aquela ideia, né, Alberto, de construir uma capela inspirada no que ele tinha visto em Jerusalém, que ele tinha visitado Jerusalém, a Igreja do Santo Sepulcro, e ele ficou com isso em mente, né, de reproduzir aquela cena que ele viu lá, e aí construiu a capela, que era uma de madeira, de chão batido inicialmente, né, e depois, em 1937, então, que foi construído esse atual templo, que está completando 88 anos, então, que tem essa capelinha do Santo Sepulcro na Avenida Júlio de Castilhos. E nós vamos conversar com quer dizer, pode apresentar elas pra gente, né, Margot? A Cristina Schneider. O problema é eu saber o sobrenome certinho. O sobrenome da Leila. A Leila vai nos dizer o sobrenome dela, né? Nos permite, Leila e Cristina estão em link em lugares diferentes, né? Do estado, mesmo. Em cidades diferentes. Leila, bom dia. Por favor, pronuncie seu sobrenome pra gente, porque a gente não quer errar aqui. Bom dia, já é de praxe, não são só vocês, viu? Costumo muito fazer isso, é Leila Schedler. Schedler. E é mais fácil do que a gente imaginava. A gente não é tão difícil assim. Não, e olha, eu vou soletrando ele facilmente já, tudo certo. Tudo certo, mano. E também está com a gente a Cristina Schneider, que é mais fácil, né, Cristina? Errei ou não? Acertou sim, Alberto. Bom dia. Schneider. Bom dia. Bom dia. E vocês estavam fazendo reunião de trabalho e a gente estava acompanhando. Vocês não param de trabalhar nunca, não, as duas? Mas a gente liga no automático e vai, né? A Leila é quem está falando. A Leila é especialista em gestão e prática de conservação e restauro, né? E possui uma ampla trajetória na preservação do patrimônio histórico do Rio Grande do Sul, consolidando-se como referência nessa área. E eu até estava falando para a Margot aqui, porque a Margot é fã de vocês, viu? A Margot vivia ali no Santo Sepulcro. Todo dia passava no Santo Sepulcro, a Margot. Eu sou mestre de obras, né? Mestre de obras. Eu fico conferindo a obra. Isso aí. E a Cristina Schneider, diretora de Planejamento Urbano e Regional, mestrado em História pela Universidade da Unicinos, especialista em neurociência. Se eu ler o currículo de vocês aqui, a gente perde o tempo todo da entrevista aqui, porque o currículo é vasto. Mas eu começo com a Cristina Schneider, que é produtora, né? Também cultural. E a gente estava falando aqui, Cristina, a importância das leis de incentivo, né? Porque a Igreja de Santo Sepulcro, ela estava abandonada, né? Estava interditada, ela nunca... embora a comunidade quisesse, não conseguia cuidar dela como deveria e com a importância que ela tinha. Então, teria que ter realmente, em algum momento, esse restauro, essa reforma, uma ação mais forte para que essa igreja, que é um patrimônio de Caxias do Sul, tivesse uma outra cara, tivesse a cara que ela merece, né? Qual é a importância dessas leis de incentivo e como é que foi essa lei de incentivo para a Igreja de Santo Sepulcro? Isso, até eu estava me lembrando agora, enquanto você falava, Alberto, que eu li numa das nossas publicações um resumo do que foi a
a inauguração, né? Essa entrega, não é uma inauguração, é uma entrega, né, para a comunidade. E aí um senhor fez um comentário que ele mora no bairro e o quanto ver a igreja, né, a capela iluminada à noite tem contribuído para melhorar todo o ambiente do bairro, né? Assim, o quanto que a preservação contribui para a melhoria da autoestima das pessoas, e o quanto que a preservação contribui para a melhoria da qualidade de vida, né? Não é só um bem que está sendo restaurado. E esse conceito, né, dessa importância que ele tem, é parte de uma política pública estadual muito forte, né, construída nesses últimos anos no governo, né, da Beatriz Araújo, onde a gente viu cada vez mais se consolidando as políticas, e dentro das políticas a lei de incentivo à cultura, que basicamente as empresas, ao invés de pagar o imposto ICMS para o governo, destinam o recurso para o projeto em específico. Mas para nós chegarmos no momento onde as empresas conseguem fazer a destinação desse recurso, tem toda uma parte técnica muito importante e muito significativa. É ali que entra toda a equipe que trabalhou nesse projeto. Então, nós temos aqui a arquiteta Leila, que respondeu pelo projeto arquitetônico, nós temos toda a equipe de engenharia, nós temos museólogo, nós temos conservador. Então, eu faço bem essa parte de gestão de todas essas equipes, que cada projeto é montado a partir das especificidades desse projeto. E no caso da Santo Sepulcro, nós tínhamos o bem edificado, nós tínhamos as pinturas internas, nós tínhamos o cenário da cripta. Então, não era um projeto só de uma área de conhecimento, mas justamente esse caráter interdisciplinar que ele tinha. E aí, quando nós aprovamos o projeto na Lei de Incentivo à Cultura, aí fomos visitar as empresas para buscar os nossos patrocinadores. E aí o padre Leandro teve um papel fundamental em todo esse processo. Ainda o padre Josimar não era o pároco, né? E o padre Leandro foi peça fundamental nessa articulação. A gente costuma brincar que depois que o padre deu a bênção na empresa, eles não dizem que não, né? É bem assim, é bem assim. Não brinque com Nossa Senhora de Lourdes e com o Santo Sepulcro, né? Isso. Mas assim, as pessoas, as empresas patrocinadoras, isso é uma característica da lei estadual de incentivo à cultura, né? Os patrocinadores, eles normalmente têm vínculo emocional com o bem. Tem uma proximidade com a história local, ou tem alguma referência, né? Então, é sempre esse momento de captação de recursos, é sempre um momento muito afetivo, muito de sentimentos das pessoas em relação a esse bem. E o que aconteceu no caso, né, da Santo Sepulcro? Nós temos 12 patrocinadores, né? Normalmente, assim, a gente chega a 3, 4. Lourdes, a Capela de Santo Sepulcro, nós temos 12 patrocinadores, porque tem patrocinadores pequenos, né? Sim. E nem por isso tem menos valor, muito pelo contrário, né? A gente vê empresas pequenas querendo participar, destinando o ICMS que eles têm, que eles também tem uma contrapartida de 5% que as empresas têm que colocar. Então é muito bonito, acho que a Margot viu isso na sexta-feira na entrega, assim. Tem um sentimento de que eu fiz parte disso tudo, tá? Então, essa entrega não é só uma entrega física, mas ela é também uma entrega afetiva e espiritual muito significativa. Cristina, é muito importante, muito importante isso que você está falando, porque assim, quando a gente fala em lei de incentivo, parece assim, não, o Estado está patrocinando e o dinheiro vem do Estado. Não, tem um projeto. E depois tem a captação junto às empresas, né? Quer dizer, não é o dinheiro direto do Estado, é um dinheiro das empresas, dos patrocinadores. Quando que é abatido das empresas. Que é abatido das empresas, né? Então tem esse vínculo. Então não é uma coisa simples assim. E quando tu falaste da Beatriz de Araújo, é a secretária estadual de Cultura, é isso, né? É isso. A Beatriz de Araújo, ela tem mostrado um trabalho muito de excelência em... eu não via há muito tempo uma secretária de Cultura tão atuante como essa secretária de Cultura do Estado. Isso. Infelizmente, né? Ou quem sabe, felizmente, a gente não sabe os rumos que vão tomar. Sexta-feira foi anunciado a troca de secretariado estadual de Cultura.
a Beatriz Araújo tinha confirmado presença na sexta-feira de manhã, ela recebe a notícia do governador do estado, então que sim, que se confirmaria a troca, né? E Sim. por isso que ela não esteve presente na sexta-feira de tarde, ela tinha confirmado, já tínhamos tudo alinhado, e quem veio então foi o diretor do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, Renato Savoldi, que é uma autoridade no estado na área de preservação. Então também foi muito bom a participação dele nesse momento, mas com certeza a Beatriz Araújo deixa um legado incrível quando se fala de políticas culturais e principalmente políticas nesse âmbito de preservação. Bom, a Margot, que foi mestre de obras de vocês aí, quer fazer uma pergunta também, né? Não, me chamou a atenção, realmente isso que você falou, Cristina, né? A gente via ali a satisfação das pessoas que patrocinaram, da comunidade, de todos os envolvidos, né? Nessa entrega que foi feita na sexta-feira. Acho que foi o prefeito que falou, acho que foi o prefeito, sim, que falou que antigamente as famílias se reuniam, né? 20, 30 famílias e conseguiam construir um templo. Construíam grandes templos, né? Com vitrais, com arte, E agora a gente tem que se reunir, as empresas têm que se reunir realmente para conservar, para preservar isso. A gente vê na Europa grandes igrejas que não conseguem mais se manter e viraram livrarias, viraram cafés, né? Então, é importante essa questão dos projetos e como chegar mais às empresas, né? Porque eu acho que ainda tem um preconceito com as leis de incentivo, né? As pessoas não sabem direito, porque envolve contador, envolve o diretor da empresa, mesmo às vezes tendo essa relação emocional, as pessoas acham que é muito difícil, né? Então, o que você acha que dá para fazer para se tornar mais acessível esses apoios para esses projetos? Acho, Margot, um passinho antes, né? O restauro, na verdade, a gente tem que evitar. O restauro é a intervenção extrema num bem edificado, quando partes dele já estão comprometidas e não conseguem mais permanecer. Então, são substituídas, claro, com critérios internacionais, mas o restauro é o que a gente evita fazer. Então, quem tem bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, a primeira coisa é cuidem, façam a conservação, justamente para evitar um processo de restauro. E segundo, na nossa equipe nós temos um contador. Ele trabalha conosco só nos nossos projetos, ele faz toda a administração financeira e depois a prestação de contas e faz todo o contato com as empresas. Isso a gente, na nossa prática, tem mostrado quão importante esse papel tem sido exercido dentro dos nossos projetos, porque dá tranquilidade para as empresas na hora de fazer encaminhamento de documentação, de ganhar liberação dentro do governo do estado. Então tem um trabalho ali de formiguinha que acontece nos bastidores que ninguém enxerga, mas que é fundamental para dar segurança para as empresas na hora de patrocinar. Tá? Então, assim, não tem uma fiscalização mais forte do governo estadual nas empresas patrocinadoras, não tem essas coisas que às vezes são conversas de rádio corredor, elas não existem, né? Muito pelo contrário, existe uma postura do governo do estado de valorização dessas empresas, porque elas acabam ocupando um papel importante dentro das questões de preservação. O estado não consegue dar conta, os municípios não conseguem dar conta, as entidades não conseguem dar conta sozinhas. Precisamos do setor privado para nos ajudar nesses processos. Que é muito importante. Deixa eu perguntar para a Leila. Leila também tem uma experiência muito grande, né, na questão do restauro. Leila Schadler, é isso? Arquitetura e planejamento, tem conduzido projetos de restauro, revitalização, que respeitam as técnicas construtivas originais e promovem sustentabilidade e valorização da memória cultural em Taquara, Carlos Barbosa, enfim, Nova Petrópolis, Antônio Prado, edificações religiosas também, como a Capela São José em Farroupilha, Casa Canônica em São Vendelino, agora Santo Sepulcro aqui em Caxias do Sul. Qual é a importância de salvaguardar a história a história regional
E eu estava lendo aqui, o Papa ontem ele deixou o testamento, né, quis ser sepultado na capela, na Basílica Santa Maria Maior, né, e aí tem toda uma história lá, né, que não se sabe se é a lenda ou não, mas que essa basílica teria sido pintada por São Lucas, enquanto ele conversava com a Virgem Maria, né. E as pessoas vão descobrindo, eu imagino assim, que o que foi descoberto em Santo Sepulcro, assim, que novidade, meu Deus do céu, eu não sabia que isso tinha aqui em Santo Sepulcro, porque tem essas descobertas aí que encantam. A Margot, cada vez que vinha para casa, ela dizia, meu Deus, tem a cruz, o trabalho delas é assim, 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 assim. Como é que foi para ti fazer esse trabalho no Santo Sepulcro, Leila? Na verdade, essa é a grande paixão que a gente tem, né? É o que nos move, é o que nos motiva a trabalhar com restauro com tanto prazer, com tanta alegria, né? Então a gente diz que cada obra que a gente assume, ainda que a gente tenha conhecimento acadêmico, especializações, cada obra é uma pós-graduação, né? Então, porque cada obra é individual, ela é diferenciada e ela é única. Então, quando a gente brinca ainda, nós falamos na sexta-feira, o padre Leandro comentou, era só um piso afundado. Porque, na verdade, nós fomos chamados para a Capela do Santo Sepulcro por conta do abaulamento do piso, né? Então, a capela acabou sendo fechada e aí, logo na sequência, entrou a pandemia e o nosso problema principal era o piso. E à medida que tu vai descobrindo a edificação e que tu vai mexendo nela, muitas coisas são descobertas e não foi diferente lá. Então, eu poderia citar aqui, por exemplo, nós começamos a mexer no telhado. A previsão do projeto era nós substituirmos a telha de zinco comum por uma telha de zinco metálica sanduíche, que cria um condicionamento térmico melhor e tal, acústico também. Então, quando nós começamos a tirar a telha que existia na capela, nós vimos que a telha original não era metálica, ela era uma telha cerâmica, inclusive tinha uma telha cerâmica sobre o forro, né, dentro do telhado, como documento realmente de que a telha original era uma telha cerâmica. E aí, nós, juntamente com toda a equipe, com toda a comissão do restauro, né, a equipe técnica, a equipe de gestão, a paróquia em si, nós decidimos que seria válido a gente retomar essa telha cerâmica. Essa, então, foi realmente uma grande descoberta, né, uma grande surpresa. Quando nós montamos, então, os andaimes na torre, que nós vimos aquela cruz magnífica que estava totalmente tomada por fungos, por vegetação, e a gente não conseguia enxergar ela. A gente lembra até hoje ainda do padre Leandro na Itália, mandando um áudio emocionado, dando toda uma justificativa conceitual do porquê aquela cruz era daquela forma, o quanto ela remetia realmente ao Santo Sepulcro, né? Então, a gente percebe que as pessoas se emocionam junto com a gente, com essas descobertas, né? Leila, então, eu lembrando agora a descoberta das pinturas na parede, essa também é uma história bonita. Na verdade, a gente sabia que existiam pinturas nas paredes, e durante o projeto de restauro, durante o processo de projeto, nós tentávamos, a Juliane prospectava e nós não localizávamos as pinturas. E nós tínhamos fotos. A gente tinha fotografias. E um dia nós na obra, né, a equipe da Juliane, nós parados na obra, a gente olhava as fotos e a gente dizia, gente, mas não tem, aonde que elas estão? E como a obra estava bastante ainda suja, a gente tinha muito pó na obra, a Débora, que trabalha com a Ju, ela olhava para a parede e dizia, mas aqui, gente, tem alguma coisa aqui, dê uma olhada. E a gente olhava e dizia, não estou enxergando, Débora. E ela, vem para cá. E aí a gente se posicionava e realmente a gente conseguia ver uma textura, como se fosse uma textura. O que acontece? O pó da obra acabou acumulando sobre as pinturas e a gente conseguia ver exatamente a marcação. E aí as gurias começaram a prospectar e estavam lá as pinturas originais. Prova disso são as fotografias antigas que a gente conseguiu resgatar. Aí a gente conseguiu tirar todo o molde e resultou nesse trabalho belíssimo que a equipe da Juliane fez
durante toda a obra, né? Então, também foi uma descoberta muito grande. Outra coisa que também a gente pode dizer que agora, hoje de manhã, eu ainda estava assistindo um vídeo, porque está começando a completar um ano daquelas enchentes horríveis que nós tivemos no ano passado. E o que aconteceu, de fato, com aquele piso que abaulava, né? O que acontecia? A água foi lavando o solo e foi causando a erosão que criou o abaulamento do piso, né? Mas a gente não tinha certeza como é que aquela água entrava lá. Então, as chuvas do ano passado foram importantíssimas para a gente conseguir identificar esse caminho da água, né? Então, a gente conseguiu identificar por onde que a água entrava e qual seria a intervenção que a gente teria que fazer para realmente consolidar aquilo. Por quê? Porque o terreno ao lado é uma cota mais baixa, isso é fato. Então, a gente não ia conseguir direcionar essa água para algum lugar, ela ia continuar entrando. Então, por isso que nós criamos uma estrutura de uma laje, que agora, de fato, estrutura bem esse piso e, mesmo com chuvas extremas, a situação que acontecia do abaulamento do piso não vai acontecer mais. A gente conseguiu deixar essa estrutura muito bem consolidada. Enfim, gente, são histórias lindíssimas que a gente se emociona. Não, eu tô aqui emocionado, porque eu sou filho do bairro de Lourdes, né? E de criança eu sempre frequentava na Sexta-feira Santa, era tradição ir até o Santo Sepulcro, né? Descer ali, beijar o Cristo. Então eu tô emocionado. Quer dizer, olha só, a cerâmica do telhado, né? Quer dizer, a pintura. A questão da cruz. A questão da entrada da água, quantas coisas foram descobertas, né? Que trabalho de formiguinha, né, Margot? E é bacana também a gente citar, né, toda a área externa que foi criada. Então, também é legal a gente falar que quando a gente anexa uma edificação nova a uma edificação histórica, a gente assume ela como uma edificação contemporânea. A gente não tenta fazer imitação. Então, ali foi criado esse anexo dos fundos, onde a gente tem uma sala de reuniões, a gente tem salas de apoio, os banheiros. Importante falar da acessibilidade universal, então o cadeirante consegue circular por toda a área tranquilamente, tem a plataforma elevatória que dá acesso à cripta, tem a rampa lateral que dá acesso à capela, à nave principal. E toda aquela área externa que foi criada, eu lembro bem do padre Leandro falando do significado da cruz, da água e da santa, né? Então ele queria muito aqueles 3 elementos naquela intervenção externa, né? E que ficou uma intervenção totalmente contemporânea, com materiais atuais, e que quem olha a edificação num primeiro momento identifica exatamente o que foi construído em 1930 e o que foi construído em 2025, 24, né? Isso é muito importante a gente conseguir diferenciar. Então, toda aquela área externa também nos emociona muito, porque ela tem um significado muito importante na teologia, né? E realmente ficou... Ontem eu ainda comentava com o Paulo, que foi a empresa executora, ele me mandou um vídeo da iluminação à noite, da água correndo. Eu disse, ai, que delícia sentar nesse lugar e respirar, né? Que é esse o objetivo dessa área externa também, que tem um significado muito importante para nós. Leila, me chamou a atenção também no trabalho da Juliane, né? A questão que eu já tinha escrito sobre isso, do afresco do Aldo Locatelli, que na verdade não é um afresco, né? É pintura mural. Então, essa também foi uma descoberta. E outra coisa que eu queria que tu comentasse também, a participação do Clube de Mães da Paróquia de Lourdes, que fez todas as vestimentas, né? Então, a comunidade também foi chamada para ajudar nessa fase também. E elas prontamente concordaram e fizeram como forma de doação, né? Foi a forma delas conseguirem contribuir com esse projeto, né? E ficou um trabalho belíssimo. Então teve um envolvimento da Juliane, da Carol, que fez toda a parte da expografia com essas senhoras, e elas conseguiram entregar um trabalho muito bonito, né? E eu imagino que a satisfação delas, pessoal, também em participar disso seja muito grande, porque elas são filhas dessa comunidade, né?
Então, nos emociona também saber que as pessoas buscavam participar. Ainda na sexta-feira, nós estávamos limpando a igreja, entrando com os bancos dentro da igreja, chega uma moça da comunidade, inclusive ela é arquiteta, não vou lembrar o nome dela, ela disse, Leila, vocês estão entregando essa capela, meu Deus, a gente não conseguiu ajudar em nada, como é que a gente pode ajudar? Nós gostaríamos, né? Aí eu disse, fala com o padre Josimar, porque ainda tem o restauro dos bancos, que ainda vai ser feito agora na sequência, né? E prontamente ela já achou uma empresa de restauro dos bancos, ela trouxe lá no dia, na tarde, depois do evento da inauguração, então a gente percebe as pessoas da comunidade emocionadas e querendo participar, querendo fazer parte disso, isso é muito bonito. Isso, do ponto de vista de gestão, né, ainda ainda são o que tem ainda que a comunidade ainda vai ter que buscar patrocínio e apoiadores, né, os bancos, o restauro dos bancos, né, as esculturas, elas foram consolidadas, mas elas precisam de uma intervenção mais cuidadosa e de restaurador efetivamente. Então, elas estão colocadas lá, mas elas estão colocadas com todo um cuidado, porque elas estão frágeis, tá? Então, precisa também essa intervenção. E nós fizemos um estudo com uma especialista na área de vitrais, para ver que tipo de intervenção precisam ser feitos também nos vitrais. Então, isso são 3 pontos que ainda ficam, que a comunidade, aos pouquinhos, né, com a ajuda de voluntários, vai ainda executar agora nas próximas semanas. Claro. Bom, para encerrar, Cristina e Leila, nós estamos falando aqui sobre o restauro da capela, que eu chamo carinhosamente aqui, Cristina e Leila, de Igrejinha do Santo Sepulcro, tá? Pela minha relação afetiva ali com o bairro, mas a gente está ouvindo aqui, assistindo vocês, e a gente está vendo a grandiosidade do trabalho que vocês fizeram, que uma equipe maior fez, também a comunidade se dispôs a fazer e que ainda precisa ser feito. Quer dizer, é um ponto histórico, né? Essa igrejinha ou a capela, ela é um ponto histórico, ela tem a sua história, ela precisa ser reconhecida e ela precisa ser visitada. É isso, Cristina e Leila? Eu diria assim que no meio da loucura que é a vida num centro urbano de Caxias do Sul, ou dos grandes centros urbanos em geral, ela é um oxigênio. Um lugar para as pessoas entrarem, respirarem de forma diferente, como a Leila estava dizendo, né? Se encontrarem com o seu eu interior, com o divino, aí cada um dentro da sua crença religiosa, das suas experiências de vida, mas ela é um lugar para desacelerar, ela é um lugar para se conectar com aquilo que nós temos de mais bonito, que é o humano. Então, ela destoa de todas as edificações que estão ao redor dela, que são de concreto, vidro, metal. Ela tem uma outra arquitetura. Ela nos convida à introspecção, a observar, a respirar, a olhar para dentro. Então, ela não tem só esse papel de preservação, ela tem, além desse papel de preservação da memória, da história, da forte religiosidade que marca esse povo, né, da cultura da imigração italiana no estado, ela também tem esse papel de ser um oxigênio dentro de um centro urbano que cresceu ao longo dos anos, inclusive de forma desordenada, e que ela possa continuar sendo esse pulmão, né, esse respiro dentro da vida dos caxienses, né? Leila. Eu acho que a gente poderia aproveitar a audiência, que esse é um programa local do bairro, né? E falar sobre o cuidado que as pessoas precisam ter com esse lugar. Então, durante todo o projeto, durante toda a obra, essa foi uma preocupação muito forte que nós tivemos, que era com o cuidado e a manutenção desse lugar. Então, que as pessoas realmente sejam fiscais desse lugar e cuidem dele, como se fosse a sua casa, porque tudo foi pensado com muito carinho, foi entregue com muito capricho, para que realmente esse lugar seja super bem aproveitado pela comunidade e pelos visitantes em si, mas que a comunidade local seja fiscal deste lugar e cuide.
e ajude a manter, e ajunte o lixo, cuide da iluminação, não joga sujeira na água. Então, nós temos vários elementos aí que precisam desse cuidado para que ele continue se mantendo como um local agradável e que tenha esse conceito que a Cris falou, né? De ser este local agradável que as pessoas vão visitar. Então, que a comunidade realmente tenha esse cuidado em manter, em conseguir manter esse local do jeito que ele está, para que ele continue sendo um local muito agradável de visitação. Leila, rapidinho, a Margot te fez aquela pergunta do afresco, né? Para a audiência, só para a audiência entender essa situação, né? Qual foi a pergunta, Margot? Não, eu tinha falado do afresco do Aldo Locatelli, né? Que a imprensa sempre noticiou como afresco, e aí foi descoberto que não é a técnica do afresco, né? É uma pintura mural. Então, para quem não conhece, é a pintura do Aldo Locatelli. Mas tem uma diferença técnica de como foi feito isso, também foi uma descoberta desse processo, né, Leila? Tu viu, Leila, que a Margot já tá dando entrevista aqui sobre isso? Ela tá melhor que eu, porque eu acho que nem eu sei direito a diferença disso. Mas... eu vou te ajudar, Leila. A técnica do afresco, ela é pintada com a parede ainda molhada. Exato. Isso, que é uma técnica muito usada no Renascimento, né? E sempre se suspeitava que ele era um afresco, mas ele é uma pintura mural, tá? Assim, o que acontece ali? O resultado, a gente não muda muita coisa, mas é a técnica por trás dele, né? E aqui acho que vale muito a pena o convite para a doutora Juliane vir contar, porque fizeram um trabalho minucioso, lindo. Quando eu ainda hoje me lembro ela me ligando, Cristina, não é um afresco. Eu lembro dela me ligando, e aí que eu acho que a gente pode falar também, porque quem frequentava a capela vai lembrar que a pintura tinha várias manchas esbranquiçadas, né? E que isso era consequência do fogo que tinha pego na sacristia. Isso. E aí a Ju um dia me ligando, ela disse, Leila, não é do fogo, isso é umidade. Então, o que aconteceu? Com o fogo da sacristia, provavelmente se criaram fissuras na estrutura por onde foi entrando umidade, por onde foi entrando água. E aquelas manchas esbranquiçadas era a umidade, não era consequência do fogo propriamente dito. Claro que o fogo foi o causador, né, da patologia. Mas aí também foi uma descoberta que a Juliane teve lá em cima do andaime, muito perto. E eu lembro da Ju falando da emoção que era, e eu subi no andaime também, da emoção que era tu estar tão pertinho da tela do Locatelli. Foi um trabalho lindíssimo que ela fez, inclusive o Renato Savoldi, o diretor do IFAI, antes de sair ainda do evento de inauguração na sexta-feira, ele disse que uma das grandes emoções dele foi ver de perto essa tela do Locatelli restaurada, e que ficou lindíssimo o trabalho da Juliane e de toda a equipe dela. Bom, Leila... pois não, Cristina, para encerrar. Não, eu tava me lembrando de um outro momento. Na sexta-feira a gente estava saindo da capela, todo mundo já tinha ido embora, nós estávamos lá ainda recolhendo as coisas, organizando, e daí 3 senhoras caminhando na rua, elas pararam na frente da capela, olharam para dentro, daí elas viram a gente pode entrar? Sim, pode entrar. Então, a gente vê assim de uma forma natural já a comunidade se apropriando desse espaço, voltando a ele ser de visitação, de contemplação efetivamente. Então, para nós também é uma grata... esses detalhes técnicos, eles passam desapercebidos para um leigo, né? Mas como é importante quando eles conseguem ver esse resultado como um todo importante nas vivências de cada um. Então, é bem... Só queria compartilhar esse momento assim, das pessoas já procurando a capela. O padre Josimar disse que a previsão é de 3 missas por semana, né, dentro da capela do Santo Sepulcro, a partir né, dessa semana. Tá bom. Cristina e Leila, olha, a gente fica até emocionado de ouvir vocês, né? Parabéns pelo trabalho, não só de vocês, mas de toda a equipe que trabalhou ali, de toda a comunidade. Eu quero lembrar que o Clube de Mães de Lourdes é o primeiro clube de mães da cidade de Caxias do Sul, né? A história do Clube de Mães de Lourdes é uma história também muito bacana, que também colaborou, e a comunidade, né, vai cuidar, né? É de Caxias do Sul, não só do bairro de Lourdes, mas é de Caxias do Sul e também da região toda, né?
Parabéns pelo trabalho de vocês e obrigado por nos atender. E a gente ouviu toda a reunião de vocês aí. Vocês estavam fazendo a reunião aí. A gente está sabendo o roteiro de vocês, hein? O próximo roteiro de vocês. A semana inteira já. A semana Nós inteira. ganhamos, quase 11h30 da noite, naquela sexta-feira, ganhamos uma outra notícia bem importante, né? Um projeto nosso em Porto Alegre, contemplado dentro do Retomada RS, que vai ser patrocinado pela Petrobras. Ó, que bacana. Então estamos bem felizes. Outro momento nós viemos para contar essa história. Tá bom. Tá legal. Muito obrigada. Obrigado, Cristina e Obrigada Leila. pelo espaço. Valeu, tchau, tchau. Ouvimos tchau. aí a Cristina Schneider, que é diretora em Planejamento Urbano e Regional, graduada em História pela Unicinos, que desenvolveu o projeto de pesquisa na Universidade de Valladolid, na Espanha. Tem uma ampla experiência, que esteve também que esteve à frente desse projeto de restauro de Santo Sepulcro. E a Leila Schrader, é isso? Schedler, especialista em gestão e prática de conservação e restauro. E hoje tem missa, né? 5h30? 5h30. 5h30 na Capela Santo Sepulcro. Momento importante também que fecha toda essa programação aí da entrega da Capela do Santo Sepulcro. Tá certo.